juntinhos pra fazer o bem. O teu solo generoso. Vamos para mais um capítulo, conhecendo Esplanada, né? Desse livro maravilhoso de Idete Cardoso de Farias. E aí ele vem nos contar um boato que assombrou o esplanadense. Vamos ver? A 9 de julho de 1932, irrompeu em São Paulo um levante militar, sob comando do general Isadoro Dias Lopes, aderido pelas forças do Rio Grande do Sul, comandada pelo general Bartoldo, sendo governador de São Paulo Pedro de Toledo, que apoiou e estimulou uma campanha nacionalista, provocada pelo governo central, o ditador Getúlio Vargas, que prometera uma nova Constituição e silenciava toda a população paulista, sentindo que as forças federais ali sediadas estavam de acordo com o levante revolucionário, se integrado aos militares, fazendo doações de ouro que possuía, como alianças, anéis, brincos, argolas e outras joias, cujos militares partiram em direção ao Rio de Janeiro, com o propósito louco de se desligarem do Brasil, tornando São Paulo em estado independente, depondo o presidente. Seria uma outra nação dentro do Brasil, coisa impossível. O governo solicitou ajuda dos estados, que enviaram batalhões da Polícia Militar e se integraram urgentemente às tropas do Exército e da Aeronáutica. Fiéis ao governo central, repeliram os revoltosos em 70 dias. Se renderam, voltando-se à normalidade. Houve muitas baixas. Os revoltados já estavam na Serra da Mantiqueira, quando foram, por culpa dos dirigentes, sacrificados os nossos irmãos. Pobres soldados que pagaram com a vida, como acontece em todas as guerras. Vale a pena? Em vista de quase todos os policiais serem convocados, ficaram as cidades sem policiamento, completamente desguarnecida, o que deu motivo para o grupo de Lampião penetrar no estado da Bahia, surpreendendo várias localidades, como a cidade de Queimadas, onde assassinou 4 soldados, entre os quais o cabo Justino, cuja família residia em Esplanada, que deixou viúva e filhos na orfandade. A população ficou alarmada com a notícia de que Lampião tinha dito a quem que desejava visitar Iambupe e Esplanada, Alagoinhas, Rio Real, Cipó, Nova Olindina, passando por Vila Rica, onde tem os fazendeiros ricos, até alcançar a Praia do Conde. O prefeito da época, que era o doutor Vigílio Serra, conseguiu uns rifles e criou uma guarda para guarnecer a cidade sob o comando do cabo Calazans, único soldado que ficou do policiamento, o qual espalhou os guardas pela periferia da cidade, bem instruídos no caso de aparecer pessoas estranhas, dá um sinal para que todos ficassem prevenidos numa eventualidade que Deus não permitisse, pois não dispunha de militares treinados. Um feirante procedente de Vila Rica teve conhecimento de alguns boatos e, chegando a Cajutiba, comunicou o delegado de polícia, que, avisando ao telegrafista da Leste, falou algo a respeito, e o mesmo, muito afobado, transmitiu a seus colegas de Esplanada, que logo comunicou ao delegado local, o que fez o cabo Calazan deixar os guardas de plantão. Aquela movimentação chamou a atenção de muitos homens, foram voluntariamente juntar-se aos guardas no quartel que ficava no terreno do prédio da prefeitura. Às 13 horas, chega apavorado, sem poder pronunciar uma palavra, o guarda Manuel Bicudo,
que era um dos perdidas. Quando acalmou, disse que viu passar um grupo com 20 homens, vestido com roupas de máscara azul, chapéu de couro e armado. Pareciam homens de Lampião. Houve um rebuliço. Todos se posicionaram nos lugares escolhidos, inclusive numa depressão junto ao prédio escolar, onde muitas crianças estudavam. Quando as professoras souberam, liberaram os alunos, mandando para casa, que saírem disparada, deixando os livros, cadernos e até sapatos foram espalhados. E quando a população soube, muitas famílias deixaram as casas abertas e foram procurar abrigo na igreja dos frades capuchinhos e tanta gente na rua sem orientação. Mas parecia um dia de eleição. Casas comerciais fecharam as portas, alguns casais ganharam mato, aparecendo depois na Baixa Grande, na vertente. 2 dos guardas fugiram, abandonando as armas, tendo um deles tentado se esconder sob o balcão de uma casa comercial, numa barrica de bacalhau, tirando a farda porque temia que fosse reconhecido ser macaco, como o Lampião chamava os soldados, e lhe tirasse a vida. O dono da casa, senhor Juquinha, ficou impedido de fechar seu estabelecimento. A confusão não parava, tendo Frei José de Monsanto tomado um velho caminhão que estava guardado no convento, achando que havia qualquer engano, e conseguiu que o motorista do convento levasse pela estrada indicada por Manuel Bicudo, que se recusou a ir com ele. E encontrando à beira de um riacho, o Itariri, o grupo parado, merendando, contou o que estava fazendo havendo em esplanada. Pediu que os moços acompanhassem a fim de acomodar a população, que pensava ser o grupo de Lampião. Às 17 horas, volta o Frei José, trazendo na carroceria do caminhão 2 homens vestidos de mesclar azul e chapéu de couro, o bastante para ver outra correria, até que o frade explicasse que se tratava de homens que viajavam com destino às praias, à procura de farinha de mandioca para levar a população do sertão que passava fome devido à grande seca. Os ânimos se acalmaram. Todo mundo parou para pensar. Se fosse mesmo o grupo de Lampião, o que teria acontecido? Tudo por causa do guarda Manuel Bicudo, que perdeu a arma encontrada meses depois pelo coletor federal, senhor Manuel Pimenta, quando caçava pernis no tabuleiro próximo à Casa Branca da Serra. Lampião desapareceu, sabendo-se que teria se refugiado no raso da Catarina, local quase inacessível à polícia, por ser de vegetação baixa, difícil de localizá-lo. Mesmo porque os bandidos eram avisados pelos coiteiros quando a polícia se aproximava daquele esconderijo, vez que era um verdadeiro suicídio se penetrasse ali, pois os bandidos percebiam de longe e atacavam com segurança, levando a melhor. Foi um susto que ficou na história e jamais esquecido. E eu me diverti. E assim se encerra esse livro. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu amei saber a história da minha cidade. E aí vamos começar uma outra história do mesmo autor, conhecendo o que ele tem a dizer no seu livro 80 anos de vida.